Capítulo 682 a 681 Plano de treinamento. Caim acenou com a cabeça para a altaria, indicando que a compreendia. Ele sabia que a altaria não podia ser muito dura com os dois pequenos Pokémon. Ela geralmente os mimava, então Caim teve que fazer o papel de vilão desta vez, um papel no qual ele tinha bastante experiência. Em seguida, ele se dedicou a elaborar um conjunto abrangente de planos de treinamento. Ele não tinha certeza de quanto tempo mais as coisas permaneceriam calmas. Caim observou que, embora tivesse crescido muito mais rápido nesta vida em comparação com a anterior, também enfrentava inúmeros desafios. Só dentro da equipe Rocket, ele tinha dois inimigos declarados e não fazia ideia de quantos outros observavam secretamente. Em Malville City, também existia uma pequena organização clandestina chamada Void. Caim acreditava que, uma vez resolvidos seus conflitos internos, sua equipe Heaven seria o primeiro alvo para estabelecer domínio. Embora a equipe Heaven tivesse crescido rapidamente nos últimos tempos, ainda havia uma diferença significativa em termos de força de combate em comparação com a Void. Além disso, havia as duas principais organizações clandestinas na região de Oen, a equipe Magma e a equipe Aqua, com as quais Caim havia interagido bastante. Quando elas emergissem, Caim não conseguiria evitar problemas com elas. Resumindo, Caim tinha muitos inimigos naquele momento. Treinamento de Slowking e Wonderful não era algo com que Caim precisasse se preocupar. Ele havia preparado um plano de treinamento para eles há muito tempo, e a disciplina deles estava tão arraigada que ficar um tempo sem treinar os deixaria desconfortáveis. Nesse momento, Caim estava concentrado principalmente no planejamento do treinamento de seus Pokémon de segunda linha. De repente, um pequeno computador apareceu em sua mão. Sem abri-lo, ele o segurou na mão direita. Observando atentamente, pequenas correntes elétricas podiam ser vistas no ponto de contato entre a palma da mão de Caim e o computador. Então, Caim começou a atribuir planos de treinamento aos seus Pokémon menores. O primeiro foi Aron. Como Pokémon de nível mais alto da segunda linha evolutiva, além de sua ingestão diária, Aron precisava aumentar o consumo de alimentos ricos em energia, como diamantes e Pokéblocos, para garantir que sua energia interna acompanhasse o aumento de sua força. O que Aron mais precisava fazer todos os dias era correr. Como futuro Pokémon de linha diferente, a resistência era crucial. Em relação ao domínio dos movimentos e da energia, Caim acreditava que somente quando a condição física estivesse em ótimas condições é que esse treinamento poderia mostrar seus verdadeiros resultados. Ao lado de Aron estava Larvitar. Além de consumir mais energia que Aron, seu treinamento diário era muito semelhante. No entanto, Larvitar tinha a vantagem de controlar muito bem os tipos de energia terra e pedra. Uma vez que sua resistência atingisse um bom nível, ele só precisava aprimorar a execução de seus golpes. Dito isso, o peso de Larvitar era muito maior que o de Aron, então seu treinamento diário era muito mais difícil. Sendo Aron o único Pokémon de Caim capaz de mega evolução após sua evolução final, Caim tinha grandes expectativas para ele. E o Larvitar? Depois de investir tantos recursos em sua incubação, esse Pokémon quase lendário foi uma peça fundamental na trajetória de Caim rumo à grandeza. Graças ao controle de energia de Larvitar, seu peso e a ajuda dos fragmentos da armadura de Gildon, Larvitar seria uma figura central na equipe de batalha de Caim. Em seguida vieram Combusken e Martomp. Como iniciais de Wen com grande potencial, eles provavelmente seriam os primeiros Pokémon da segunda linha a atingirem suas evoluções finais, servindo como uma ligação crucial entre a primeira e a segunda linha. Além da resistência física, Caim fazia Martomp e Combusken competirem um contra o outro diariamente. A competição os ajudava a aprender e a melhorar. Embora Mastomp tivesse vantagem em tipo, Combusken levava vantagem em atributos e movimentos, resultando em batalhas bastante equilibradas. Esses dois Pokémon seriam fortes reforços ofensivos no futuro, então lutar entre si aumentou sua sinergia e experiência em combate. Combusken, o segundo Pokémon de Caim a alcançar uma qualidade quase roxa, era um Pokémon no qual Caim depositava grandes esperanças. Se ele conseguisse encontrar a Mega Pedra do Blaziken, o potencial da sua evolução final seria ilimitado. Poliwag, sendo o primeiro Pokémon principal na estratégia de equipe de Caim, teve um treinamento diferente. Enquanto Aron e Larvitar se concentravam na resistência e Combusken e Mastomp nas batalhas, Poliwag se dedicava ao controle de energia. Especificamente, controle de energia do tipo água. Afinal, quando o Poliwag evoluísse para Politoed, sua capacidade de controlar a energia do tipo água determinaria a intensidade da chuva que ele poderia criar. Quanto mais forte a chuva, mais poderosa a equipe de chuva.
Assim, o treinamento de Poliwag girava em torno do domínio da energia do tipo água. Quanto a Bagon, que foi capturado recentemente, seu potencial parou de se deteriorar, mas levará tempo para se recuperar completamente. Por hora, após o treinamento básico diário de resistência, Caim o proibiu de fazer mais exercícios. Bagon precisava acumular energia para recuperar seu corpo debilitado. No entanto, ao ver os outros Pokémon treinando tão arduamente, o desejo de Bagon de se tornar mais forte tornou-se incontrolável. Ser intimidado intensificou sua sede de poder mais do que a de qualquer outro Pokémon que Caim já teve. Como um Pokémon do tipo Dragão, o orgulho de Bagon vinha de sua essência. Talvez até inconscientemente ele não quisesse perder para nenhum dos Pokémon de Caim, incluindo os Zoukin. Além deles, dois pequenos Swablu, com lares lamentáveis, foram enviados por Caim para treinamento. Embora buscassem altaria, ela os ignorou e deixou o treinamento deles a cargo de Caim. No fim, sob a pressão de Caim, que usou comida como isca, os dois Swablu aceitaram, a contragosto, as tarefas que lhes foram designadas. O treinamento tinha acabado de começar, então as tarefas que Caim lhes dava não eram muito difíceis. Ele simplesmente esperava que eles se adaptassem gradualmente ao regime, com a intensidade aumentando com o tempo. Embora a altaria não suportasse a ideia, sob a insistência de Caim, ela acreditou que era para o bem deles e voou para longe, planejando voltar à noite para buscá-los. Finalmente, Miss Magius. Isso mesmo, Miss Magius também começou a treinar. Após um longo período de inatividade, ela finalmente aceitou a ideia de batalhar. Ela queria participar do treinamento empate para dar um bom exemplo a Bagum e aos outros, já que não era mais a mais jovem em que os Pokémon de Caim. Ela também percebeu que precisava de alguma capacidade de combate, caso contrário, não seria capaz de proteger Bagom, nem mesmo a si mesma. Se Mismagius lutasse contra Altaria agora, Altaria sem dúvida venceria, pois Mismagius não tem experiência em combate e nenhum domínio de golpes. A única coisa em que ela tinha alguma habilidade era controlar a energia do tipo fantasma. Mas isso não foi suficiente para derrotar o adversário. Após elaborar os planos de treinamento para todos os seus Pokémon, Caim, segurando seu pequeno laptop, dirigiu-se à caverna escavada pelo grupo de Cabin. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 683-682 Pesquisador de Alianças Avançadas. Após avaliar a situação de todo o grupo Cabin, Caim saiu da caverna. Os Cabin já estavam completamente estabelecidos e haviam escavado muitas áreas subterrâneas, agora usadas como cômodos separados. Embora tivessem chegado recentemente e, apesar do apoio dos Pokéblocos de Caim, não tivessem extraído muitos minerais ou diamantes em tão pouco tempo. No entanto, Caim não estava interessado em diamantes naquele momento, pois já possuía muitos. Seu principal objetivo era verificar o estado do Carbim. Ao sair, ele invocou o Carbim que estava passando por mutação. Em comparação com antes, não havia mudado muito, exceto pelo tom rosa ligeiramente mais intenso do diamante em sua cabeça. De acordo com os dados do sistema, o grau de mutação nos Carbim aumentou apenas ligeiramente. Quando Caim percebeu inicialmente a mutação de Carbim, ordenou ao sistema que analisasse a causa e avaliasse a possibilidade de controlá-la. No entanto, até o momento, nenhum resultado havia sido obtido. Portanto, embora Caim quisesse acelerar o processo, isso não foi possível. Por enquanto, ele teria que esperar que o Carbim sofresse mutações por conta própria ou que o sistema coletasse dados suficientes para expandir sua base de conhecimento e, então, tentar controlá-lo. Consequentemente, não havia necessidade de o Carbim passar por treinamentos complexos, apenas de manter sua condição física. Nos dias que se seguiram, a vida de Caim entrou em um ritmo mais regular. Ele treinava diariamente com seus Pokémon e participava dos próprios treinos para melhorar seu condicionamento físico. Nos dias de desafio de ginásio, Caim levava Poliwag e Machamp para enfrentar os desafiantes. Conforme a intensidade do treinamento aumentava, ambos os Pokémon ficavam mais à vontade em combate. Além disso, a sincronização deles com Caim melhorou significativamente. Durante esse tempo, Iden percebeu que Caim sempre carregava um pequeno laptop, do qual nunca se separava, nem mesmo durante batalhas ou treinamentos. Passaram-se 2 semanas de paz e tudo na vida de Caim parecia estar sob controle. Ele havia entrado numa fase de crescimento constante. Daftone e a equipe Heaven também estavam passando por um rápido desenvolvimento. O lago artificial em Leafitome estava agora totalmente concluído, e Caim tocou os recursos iniciais da cidade por mais Pokémon do tipo água, que ele libertou no lago artificial.
Graças a uma fórmula especial desenvolvida por Caim, esses Pokémon começaram a se reproduzir e os primeiros filhotes logo nasceram. Agora, Caim poderia usar os recursos obtidos da cidade para seu próprio benefício. Contudo, essa paz não durou muito. A visita de um agente da Aliança tirou Caim dessa fase de crescimento furtivo. O agente da Aliança trouxe um telefone com uma ligação de Juan, o presidente da Aliança de Oem. Sob o olhar atento do agente, Caim discou o número de Juan. A conversa girou em torno da ajuda que Caim prestou a Noland para acalmar Regisse e da revelação das habilidades psíquicas de Caim. Juan o tranquilizou, dizendo para não se preocupar, pois a Aliança o apoiava integralmente. Além disso, ele recebeu o título de pesquisador avançado da Aliança. Esta posição, exclusiva para membros diretos da Aliança, está dividida em 4 níveis: pesquisador-chefe, pesquisador sênior, pesquisador intermediário e pesquisador júnior. O nível avançado é um dos mais altos. Mesmo Lance é atualmente apenas um pesquisador avançado. O título de pesquisador da Aliança é um caminho direto para o poder, já que alcançar o nível de pesquisador-chefe permite que o indivíduo faça parte da equipe de gestão da Aliança. A ascensão a pesquisador-chefe pode até mesmo levar a se tornar um dos 4 de elite. A jornada de Lance começou como pesquisador avançado. É provável que ele ascenda em breve a pesquisador-chefe, depois se torne um membro da Elite 4 do tipo Dragão de Canto e, eventualmente, o campeão de Johto. A decisão da Aliança Oen de conceder a Caim o título de pesquisador avançado foi uma promoção extraordinária. Afinal, Caim ainda não atendia aos padrões mínimos de aptidão para o cargo, nem havia passado pelo processo regular de avaliação ou progredido de pesquisador júnior para pesquisador intermediário. Isso demonstrou claramente a forte determinação da Aliança Oen em apoiar Caim. A Aliança reconheceu o potencial que Caim havia demonstrado. A partir deste momento, mesmo que Caim revelasse seus Pokémon pseudo-lendários, isso não deveria representar um grande problema. A menos que ele enfrentasse criminosos extremamente poderosos, até mesmo a equipe Magma ou a equipe Aqua pensariam 2 vezes antes de atacar Caim. Eles podem cobiçar seus Pokémon, mas também precisariam considerar se seriam capazes de lidar com a fúria da Aliança. Além disso, Juan informou Caim que ele agora estava sob a jurisdição do chefe de pesquisa da família Joy. Isso mesmo, a competição em que as 3 famílias principais foi vencida pela família Joy. Juan não compartilhou muitos detalhes com Caim, mas agora, se Caim encontrasse problemas, poderia recorrer a esse pesquisador-chefe da família Joy. Vale ressaltar que o título de pesquisador-chefe se refere a um cargo, não a uma única pessoa. O corpo de pesquisadores da Aliança exerce influência significativa dentro da organização. Evidentemente, não pode haver apenas um especialista de elite. Cada pesquisador-chefe é um especialista de elite. Um pesquisador avançado deve possuir habilidades quase de nível de treinador de elite para ocupar o cargo, o que torna a promoção de Caim excepcional. Tudo isso foi feito para aumentar o senso de pertencimento de Caim na Aliança Oem, já que Caim era originalmente de Canto, mas estava sendo desenvolvido em Oem. Entretanto, Steven, que estava em Rustboro City, também foi promovido ao mesmo cargo e agora está ligado à família Stone. A família Gene não recebeu nada. Por fim, a Aliança trouxe uma série de recursos para auxiliar o desenvolvimento de Leafeton, principalmente Pokémon comuns do tipo Água, que foram soltos no lago artificial para impulsionar o crescimento da cidade. Essa foi uma recompensa generosa. Após rejeitar os elogios do agente da Aliança e fornecerem informações de contato para tranquilizá-lo, Caim vestiu seu característico casaco preto de pesquisador e colocou o distintivo oficial. Ele vestiu a roupa imediatamente e, ao contrário do uniforme comum de um treinador, ela exalava uma aura de superioridade que lembrava Lance. Ele estava impressionante. Para Caim, o título de pesquisador avançado era apenas um nome conveniente com poucos benefícios práticos. Era principalmente uma forma de reconhecimento por parte da Aliança. No entanto, Caim não teve muito tempo para desfrutar disso antes que outra ligação o interrompesse, e a origem dessa ligação fez com que sua expressão se tornasse séria. Porque essa ligação veio do telefone exclusivo da unidade sombra da equipe Rocket. A ligação indicava que a invasão da equipe Rocket a Mítica havia sido concluída. Com o coração em alerta, Caim atendeu ao chamado. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 684 a 683, a retirada da equipe Rocket. Aí uma voz rouca veio do outro lado da linha, indicando o cansaço de quem falava. Como um dos 2 pilares principais na invasão das ruínas de Mel, tanto Tenebris quanto Umbra tiveram que suportar os ferozes ataques de Regirock e Registeel.
Quem sabe que impressão eles deixaram, visto que o nível de combate desses dois Pokémon lendários não é algo que um treinador de elite comum possa lidar facilmente. Senhor, Umbra, respondeu Caim. A missão está completa. A equipe Rocket obteve algo muito valioso e, após avaliação do líder e discussões internas entre os membros da alta cúpula da equipe, decidimos fazer alguns ajustes internos. A partir de agora, não teremos recursos para monitorá-lo. Portanto, você tem duas opções. Primeiro, deixe a região de OM e retorne para Canto. Eu lhe designarei uma posição dentro da organização. Em segundo lugar, continue mantendo um perfil discreto na região de OM, mas a equipe não me fornecerá mais nenhum suporte. No entanto, não se preocupe, o líder ainda está interessado em você e seu nível de segurança foi elevado para se igualar ao dos três principais executivos. Isso significa que, esteja você na Liga Pokémon ou na equipe Rocket, suas informações estarão completamente protegidas, disse Umbra, oferecendo as duas opções a Caim e deixando a decisão a seu critério. Na realidade, não exigia muita reflexão. Caim vinha desenvolvendo suas operações na região de Oen há muito tempo. Abandonar tudo de repente não era uma opção, especialmente porque ele Afton representava sua principal via de crescimento. Voltar para a equipe Rocket significaria perder tudo. Mais importante ainda, todas as conexões que Caim havia estabelecido com a Liga Pokémon se desfariam. Ele jamais poderia retornar à luz e seria relegado para sempre às sombras. Sem hesitar, Caim respondeu diretamente: eu escolho a segunda opção. Umbra permaneceu em silêncio por um instante. Evidentemente, a escolha de Caim não o surpreendeu nem um pouco. Muito bem, então continue seu desenvolvimento discretamente. Mas esteja ciente de que, além de lidar com as forças subterrâneas de OM, você precisará ficar atento a possíveis movimentos dos membros da equipe Rocket. Caim entendeu a quem Umbra se referia: Xenon, Lucius e até mesmo Regi. Eventualmente, eles poderão encontrar uma oportunidade para agir contra ele. Entendido, respondeu Caim. Em todo caso, tenha cuidado. Se você se encontrar em uma situação insustentável, ligue para este número. Farei o possível para ajudá-lo desta vez. Essas foram as palavras finais de Umbra. Esse foi o máximo de apoio que Umbra pôde oferecer a Caim naquele momento. Embora as perdas na ilha de Mel tivessem sido significativas, foi graças ao aviso de Caim que Umbra conseguiu obter ganhos substanciais. No geral, os benefícios superaram as perdas. Foi por isso que Umbra estendeu essa ajuda a Caim. Obrigado, senhor. Após essas palavras, a ligação terminou. Caim tinha certeza de que, por um bom tempo, aquele telefone não tocaria novamente. Como Caim suspeitava, a equipe Rocket havia obtido o DNA de Mel das ruínas e, com o forte apoio de Giovanni, iniciaram sua pesquisa. Inicialmente, o objetivo da equipe Rocket com o DNA de Mel não era criar um novo Pokémon, mas sim tentar cloná-lo. No entanto, como já existia um Mel neste mundo, o DNA se desestabilizava e colapsava cada vez que tentavam reproduzi-lo. Por conta disso, com o apoio de Giovanni, a equipe de pesquisa decidiu integrar os genes de mais de 100 espécies diferentes para criar um ser que superasse até mesmo o meu original. Assim nasceu Melto. O nível de investimento em recursos humanos e materiais neste projeto era algo que nenhuma organização poderia arcar. Por esse motivo, a equipe Rocket entrou em um período de inatividade enquanto a Liga Pokémon começou a se desenvolver rapidamente. Contudo, a retirada não significava que eles parassem de agir. A equipe Rocket continuou sendo a força dominante no submundo das regiões de Kanto e Johto, mas, por enquanto, não tinha planos de se expandir para outras áreas. Agora, Caim havia se tornado o único prego que a equipe Rocket tinha do lado de fora. Após desligar o telefone, Caim ficou parado, com uma expressão complexa no rosto. Isso representou uma crise para ele, mas também uma oportunidade. Após receber ligações tanto da Liga quanto da equipe Rocket no mesmo dia, seu plano de desenvolvimento secreto foi interrompido. No dia seguinte, Caim partiu para as montanhas próximas, acompanhado por alguns de seus Pokémon. O restante de seus Pokémon permaneceu temporariamente em Leafeton. Não havia com o que se preocupar, já que Caim podia se teletransportar de volta para a cidade instantaneamente com Nozokin, e a altaria estava posicionado no quintal. Contanto que nenhum oponente de nível de elite aparecesse de repente, o quintal e os Pokémon ali presentes permaneceriam relativamente seguros. Caso um oponente de nível de elite aparecesse, Matsuda Takashi provavelmente o detectaria imediatamente. Caim trouxe consigo Zoukin, Floete, Mastomp, Combusken, Poliwag e Aron, enquanto Gengar e Mismagius permaneceram escondidos em sua sombra. O objetivo dessa excursão era claro, treinar sua segunda linha de Pokémon.
A retirada da equipe Rocket havia intensificado seu senso de perigo. Um ataque poderia ocorrer a qualquer momento, como uma espada pairando sobre sua cabeça, impulsionando-o constantemente a se tornar mais forte. Se Caim se juntasse à Liga Pokémon na região de Oem, ele não precisaria se preocupar com isso. No entanto, muitas das coisas que ele possuía não podiam ser reveladas a ninguém. Portanto, ele teria que continuar aprimorando suas habilidades por conta própria. Caine já havia explorado aquela montanha antes e sabia exatamente onde encontrar oponentes adequados para treinar Arum e os outros. E por que ele não trouxe Larvitar? Simples, aquele pequeno glutão precisava continuar comendo e crescendo. Como os Pokémon pseudo-lendários geralmente evoluem lentamente, não havia pressa com eles. Se não fosse pelo fato de Caim ter uma pedra de Mega Evolução para Aron, ele provavelmente também não teria trazido Aron. Ao chegar à montanha, Caim convocou Poliwag, Mactomp, Combusken e Aron. Zolking acompanhou o grupo para usar o teleporte em caso de emergência, e Floette estava lá para garantir a sobrevivência da equipe. Em pouco tempo, eles entraram no ritmo do treinamento e as batalhas começaram. O objetivo desta viagem era treinar os Pokémon, então eles não esperaram que Pokémon selvagens se aproximassem. Ain e seus companheiros foram direto para suas tocas. O primeiro grupo a se deparar com a calamidade foi um grupo de Geodudes no meio da floresta. Os Geodude, por serem do tipo Pedra e Terra, eram rivais ideais. Os tipos Água tinham uma vantagem quádrupla e os tipos Aço e Lutador também levavam vantagem. Em mais, eles usariam como parceiros de treino. A partir de hoje, a ia de toca em toca em busca de rivais. Grupos de Pokémon fracos que fiquem alertos. Ain olhou para seus Pokémon, todos com sorrisos travessos. Do outro lado, o Geodude e alguns Gavelê pareciam completamente perplexos. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 685 a 684, a versão inicial simples da equipe Rain. Você está pronto? Perguntou Caim. Os Pokémon assentiram com entusiasmo, prontos para começar. Depois de tanto treinamento, eles precisavam de uma batalha para testar suas habilidades. Essa seria a batalha principal para os Pokémon da segunda equipe, e eles não podiam se dar ao luxo de decepcionar Caim. Ao ver a animação no rosto de seus Pokémon, Caim sorriu. Poliwag, use Dança da Chuva. Mactomp, use Pulso d'Água. Aron, carregue e use Cauda de Ferro. Combusken, mova-se rapidamente e depois use o chute duplo. Esses 4 Pokémon formavam uma equipe com sinergia. Esse foi um dos motivos pelos quais Caim não havia trazido Larvitar, ele ainda não se encaixava bem no grupo. Embora Combusken fosse um Pokémon do tipo Fogo, que normalmente não se beneficia em clima chuvoso, nesta equipe ele atuava principalmente como um Pokémon do tipo Lutador. A menos que enfrentasse um Pokémon do tipo Grama que fosse uma boa opção contra Pokémon do tipo Água, Combusken usaria sua vantagem de velocidade como um lutador ágil. Por outro lado, Aron servia como a linha de frente da equipe, absorvendo o impacto inicial dos ataques inimigos. Graças às suas características defensivas, Aron podia desempenhar um papel tanto em uma equipe de chuva quanto em uma equipe de tempestade de areia. O núcleo da equipe de chuva era Poliwag. Embora ainda não tivesse evoluído para Politoed para obter a habilidade Drizzly, ele já havia aprendido Rain Dance. Isso permitiu que ele se acostumasse a controlar a energia do tipo água e, quando finalmente evoluísse para Politoed, entenderia melhor a habilidade Chuvisco. Além disso, Poliwag possuía a habilidade Nado Rápido, o que significava que sua velocidade dobrava em dias de chuva. Embora o Mactompo não se beneficie de um aumento de velocidade na chuva, ele ainda pode tirar proveito disso para fortalecer seus golpes do tipo água e melhorar sua recuperação. Essa foi a primeira vez que eles usaram essa formação em Batar, então Caim utilizou telepatia para guiá-los, garantindo que os Pokémon pudessem reagir rapidamente e se coordenar melhor. O céu, que antes estava claro, escureceu repentinamente. Poliwag executou a dança da chuva com precisão, como evidenciado pelo tamanho das nuvens que se acumularam acima. Se Caim conseguisse obter uma pedra úmida, um item raro que prolonga a duração da chuva, essa equipe teria ainda mais potencial. No entanto, tais itens não eram fáceis de encontrar. Embora Caim tivesse um amigo que era um entusiasta de pedras. O aparecimento repentino de nuvens deixou o Geodude na pequena colina rochosa inquieto. Há poucos instantes o tempo estava bom porque estava chovendo agora. Mas eles não tiveram muito tempo para pensar. Sob o controle de Poliwag, o aguaceiro se intensificou. Então, os ataques começaram a cair como chuva literalmente sobre eles.
Mastomp saltou agilmente pelo chão agora úmido, reunindo água ao seu redor para formar uma esfera de energia do tipo água. Com um movimento semelhante ao de uma bola de vôlei, lançou o pulso d'água diretamente no Geodude mais próximo. O ataque atingiu o Geodude e explodiu com um impacto, causando danos enormes. Um golpe do tipo água com eficácia quádrupla, potencializado pelo tipo do usuário e aprimorado pela chuva, derrotou o Geodude com um único ataque. Mas isso foi apenas o começo. Depois que o primeiro Geodude caiu, os Geodudes e Gavelês restantes na área se reuniram rapidamente. Normalmente, eles não procuravam confusão, mas quando alguém os provocava, eles se uniam e se tornavam incrivelmente determinados. Aron deu um passo à frente com suas perninhas, encarando a multidão de Geodude e Gavelê com uma atitude desafiadora. Cor. Aron soltou um grito desafiador. Imediatamente, uma horda de Geodude investiu contra ele, mas Aron os enfrentou de frente com uma série de ataques. Usando cauda de ferro e garra de metal, ele se defendeu habilmente. Koa, um Gravelê, observando de trás e enfurecido ao ver seus companheiros sendo espancados, soltou um rugido. Pequenas pedras no chão começaram a tremer e rochas maiores se estiaçaram. Era o fenômeno do terremoto. Os Geodudes se dispersaram rapidamente, mas Aron permaneceu firme, atraindo todos para sua posição. No momento em que o terremoto estava prestes a atingi-lo, tênues faíscas elétricas apareceram nos membros de Aron, erguendo lentamente do chão. Magnet Rise. Enquanto isso, Mastomp condensou outra esfera de pulso d'água e Poliwag disparou para a frente, assemelhando-se a um raio azul em direção a Aron. A habilidade nado rápido de Poliwag foi ativada sob a chuva, dobrando sua velocidade. Assim como Mastomp, Poliwag formou uma esfera de água à sua frente. Embora menor e com menos energia, lançou a esfera rapidamente. Um ataque perfeitamente cronometrado. A esfera de água de Poliwag atingiu Gaveleir e, quase imediatamente, o pulso d'água de Mastomp atingiu o Gaveleir que estava atrás. Pion. Pion. O Gaveleir de nível 26 desmaiou após receber 2 golpes consecutivos, ficando incapaz de continuar lutando. Poliwag e Aron trabalharam juntos para enfrentar o Geodude. Poliwag usou sua velocidade e tamanho para se esquivar dos inimigos, atacando sempre que surgia uma oportunidade. Parecia se mover livremente, provocando o Geodude. Entretanto, Combusken, já tendo aumentado sua velocidade, evitou a batalha principal e dirigiu-se para outro Gravelê que se aproximava por trás. Mastomp também evitou a luta principal para se juntar a Combusken contra Gravelê. Embora Gravelê fosse lento, estava no nível 25, um nível respeitável para um Geodude evoluído. Agora ele enfrentaria um Combusken de nível 19 e um Mastomp de nível 18. Plan. Plan. Combusken acertou 2 golpes em Gravelê e, em vez de continuar a luta, deu uma cambalhota no ar e recuou. Mastomp avançou, atacando com uma cauda coberta de água que se estendia como um chicote gigante, atingindo Gravelê antes de recuar rapidamente. Gravelê rugiu de frustração, mas não pôde fazer nada. Combusken se virou e, mais uma vez, acertou um double kick em suas costas. Quando Gravelê se virou, o acoteio de Mastomp atingiu suas costas novamente. Eles estavam zombando disso. Ficou incapacitado e no chão, um alvo fácil para qualquer ataque. Entretanto, Aron e Poliwag já haviam terminado de lidar com o grupo de Geodude, graças à capacidade defensiva de Aron e à velocidade de Poliwag. O grupo formado por Geodude e Gaveleir, com um nível médio em torno de 20, foi derrotado por uma equipe composta por um Aron de nível 22, um Poliwag de nível 20, um Combusken de nível 19 e um Mastomp de nível 18. A equipe Rain de Caim agora tinha uma versão inicial simples. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 686-685, o Larvitar Azarado. Esse pequeno grupo de Geodudes não era o fim, era apenas o começo das batalhas que Caim havia planejado para a equipe da chuva. No entanto, foi um bom começo, todos os Geodudes, incluindo 2 Gavelês evoluídos, foram derrotados. A partir dessa batalha, ficou claro que a equipe chuva já estava tomando forma, embora ainda tivesse um longo caminho a percorrer para ser realmente eficaz. Por enquanto, eles só conseguiam brigar contra oponentes fracos à energia do tipo água. Apesar das limitações, os benefícios eram evidentes. Os rostos sorridentes dos Pokémon e suas expressões confiantes mostravam quanto eles haviam se divertido. Até mesmo Combusken, que não era fã de chuva, ficou entusiasmado. Depois de secar suas penas encharcadas com o próprio fogo, ele passou de uma galinha moada para uma completamente seca e renovada.
Assim que busquem evoluir para Blaziken, ele será um grande reforço para a equipe, tanto em times de chuva quanto de tempestade de areia. Sua habilidade e aumento de velocidade garantirá que ele esteja sempre pronto para a batalha. O mais animado de todos era Poliwag. Ele realmente não esperava desempenhar um papel tão crucial. Normalmente, Poliwag era o membro mais discreto da equipe de Caim, sempre permanecendo em segundo plano, tomando cuidado para não chamar a atenção. Desde que foi capturado e deixado em um grande aquário, Poliwag percebeu que os Pokémon mais ativos e visíveis eram os primeiros a serem vendidos. Assim, depois de se juntar à equipe de Caim, continuou trabalhando duro, mas mantendo um perfil discreto, pensando que, enquanto permanecesse assim, tudo ficaria bem. Tinha comida suficiente e o treinamento não era muito rigoroso. No entanto, com o tempo, ao ouvir outros membros da equipe falarem sobre como as batalhas eram divertidas e os desafios que enfrentavam, Poliwag começou a se interessar mais por lutar. Essa batalha, em particular, permitiu que ele visse um lado diferente de si mesmo. Será que ele realmente poderia ser o centro de uma luta? Será que ele conseguiria derrotar tantos Pokémon sozinho? Embora talvez ainda não fosse o mais forte, Poliwag percebeu que gostava da sensação de ser o centro das atenções e de ter o controle da situação. Na verdade, Caim sempre estivera observando Poliwag. Desde que o comprou, ele vinha prestando atenção ao seu caráter e comportamento, considerando se deveria procurar outro Poliwag para servir como núcleo da equipe. Embora soubesse que seria difícil encontrar um com habilidade oculta e alta qualidade, ele não queria um Pokémon preguiçoso em sua equipe. No entanto, com o tempo, Caim percebeu a mudança em Poliwag. Secado por Aron e Tochik, Poliwag começou a se esforçar mais nos treinos e a elevar seus padrões. Foi então que começou a achar que o treinamento não era mais tão difícil, porque havia melhorado. Antes, Caim conseguia ver a empolgação nos olhos de Poliwag, a ambição. E foi então que Caim aceitou Poliwag como o verdadeiro núcleo tático da equipe Chuva. Sim, o núcleo tático. Nesse ponto, Poliwag mal atendia aos padrões de Caim para servir como peça central de sua estratégia. Após derrotar o grupo de Geodudes, Caim não parou. A equipe ainda tinha energia e havia vencido com relativa facilidade. No entanto, as próximas batalhas não seriam tão simples, encontrar grupos de Pokémon vulneráveis à sua estratégia não seria fácil. Eles seguiram em direção ao próximo campo de batalha. Poliwag invocou a chuva, Aron posicionou-se na linha de frente para resistir aos ataques. Kumbuski moveu-se rapidamente pelo campo em busca de oportunidades de ataque, enquanto Mashtomp desferia golpes furiosos. Assim que Poliwag estabilizou o clima, entrou na luta, aproveitando sua capacidade de se mover livremente na chuva e apoiando Combusken com sua velocidade para garantir a vitória. Essa era a estratégia que eles haviam desenvolvido até então. Conforme Caim os orientava, os Pokémon aprimoravam sua coordenação. Embora ainda houvesse muitas deficiências, eles estavam se acostumando com esse estilo de luta. Caim sabia que, quando todos evoluíssem e completassem seu desenvolvimento, alcançariam a coordenação perfeita. Um dia de treinamento rendeu excelentes resultados. Mas durante todo esse tempo, Caim não largou seu pequeno computador, nem por um instante. Após 3 dias de treinamento intenso, os resultados foram notáveis. Combuskin alcançou o nível 22, Poliwag o nível 24, Aron o nível 25 e Mashtomp o nível 21. Todos haviam subido de nível e fortalecido suas habilidades, mas Larvitar, que ficara em casa devorando diamantes, observava com inveja. Implorou a Caim para que o deixasse participar das batalhas também. Por fim, Caim não resistiu à expressão adorável e lamentável de Larvitar e decidiu levá-lo para a batalha. Mas, após essa experiência, Larvitar parou de pedir a Caim para levá-lo consigo. Foi demais. Os outros 4 Pokémon já haviam definido sua estratégia de batalha e deixaram Larvitar completamente de fora da luta. Com sua mochila pronta, Larvitar estava preparado para provar seu valor, mas percebeu que não havia espaço para ele na batalha. Poliwag e os outros derrotaram o oponente antes que Larvitar pudesse fazer qualquer coisa. Ao perceber que não podia intervir, o apetite de Larvitar aumentou ainda mais. Se não me era permitido participar das batalhas, então só lhe restava comer para ficar mais forte, para que no futuro pudesse mostrar a todos a sua força aterrorizante. O estoque de diamantes de Caim estava diminuindo rapidamente. Caim não tinha escolha. A equipe da chuva ainda tinha espaço para melhorias, mas a equipe da tempestade de areia estava apenas começando. Além de Larvitar e Aron, com a possível inclusão de Combusken, não havia muito mais a adicionar. Ficou claro que formar a equipe Tempestade de Areia levaria mais tempo, então Caim decidiu se concentrar primeiro na equipe Chuva.
De qualquer forma, em poucos dias, Caim levaria Zoquim e os outros de volta a Batar, o que poderia ajudar a equilibrar as coisas entre as duas equipes. Recentemente, Caim havia mudado sua rota habitual pelas montanhas e seguido em uma direção diferente, na esperança de encontrar adversários diferentes. Se ele continuasse no mesmo caminho, os Pokémon selvagens ficariam mais fortes e não seria sensato enfrentar repentinamente inimigos tão poderosos. Caim estava considerando fazer uma viagem ao deserto de Oem. Lá, ele poderia encontrar diversos itens úteis e os tipos de Pokémon seriam mais adequados para sua equipe atual. Durante essas reflexões, Caim encontrou um grupo interessante de Pokémon. Era outro grupo de Poliwags, entre os quais havia vários Poliwhirros. Após uma batalha muito difícil, a equipe de Caim finalmente derrotou o grupo, mas foi um desafio considerável. Por sorte, sob a direção de Caim, eles conseguiram vencer, embora não pudessem usar a estratégia da equipe da chuva, já que o outro grupo tinha mais Pokémon com a habilidade nado rápido. Após a batalha, Poliwag sofreu uma transformação. Não foi apenas uma mudança física, mas também psicológica. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 687 a 686. Mudança de mentalidade, Poliwhirl. Enquanto Caim observava o corpo de Poliwag começar a brilhar com uma luz branca, ele soltou um longo suspiro de alívio. Finalmente, estava prestes a evoluir. Todas as batalhas que eles travaram tinham o objetivo de dar a Poliwag e aos outros aquele impulso final em seus níveis. Agora que Poliwag estava evoluindo, Caim podia se concentrar em outras prioridades. Ele retirou de seu depósito uma poção especial para melhorar as qualidades de Poliwag e a entregou para que Poliwag a bebesse diretamente. A luz da evolução finalmente envolveu Poliwag por completo. Manter Poliwag em seu estado atual restringia um pouco suas habilidades de combate. Mesmo sendo de nível superior ao de Combusken e dos outros, suas capacidades ofensivas não eram particularmente notáveis. Apenas sua habilidade nado rápido sob a chuva lhe permitia se destacar em termos de velocidade. Na recente batalha contra um grupo de Poliwag e Poliwhirl que neutralizavam a dança da chuva, Poliwag lutou de forma frustrante. No entanto, foi precisamente essa batalha que fez Poliwag revelar sua verdadeira natureza. Ao longo dos últimos dias de batalhas, o ego de Poliwag começou a inflar, acreditando ser o núcleo da equipe, o membro mais importante. Embora nunca tenha dito isso abertamente, era assim que se sentia. Isso era compreensível. A transição de um membro marginal para um jogador-chave que iniciava batalhas com Rain Dance foi uma mudança difícil de assimilar. Caim não havia percebido essa mudança, mas optou por permanecer em silêncio. Caso Poliwag continuasse deixando seu ego inflar, Caim consideraria a possibilidade de substituí-lo. E então, eles encontraram aquele grupo de Poliwag e Poliwhirl, também energizados pela chuva. Foi só então que Poliwag reconheceu seu verdadeiro potencial. Sem o apoio da chuva, outros membros da equipe, como Arome e Combusken, tiveram um desempenho muito melhor do que ele. Até mesmo Mastompa não sofreu uma grande perda de poder sem a chuva. Mas Poliwag, sem esse impulso, percebeu que não tinha vantagem alguma em ataque, defesa ou velocidade. Ele chegou a ser atacado por um dos Poliwhirl. Se Combusken não tivesse chegado a tempo com sua velocidade para ajudar, Poliwag poderia ter ficado gravemente ferido. Após aquela dura batalha, Poliwag sentiu-se um tanto desapontado, mas também aliviado. Retomou sua mentalidade original e parou de se comparar com os outros. Compreendeu qual era seu verdadeiro papel na equipe. Os outros Pokémon de Caim conseguiam ter um desempenho excepcional mesmo sozinhos, mas ele não. Só poderia ser considerado um Pokémon que dependia de um sistema. Precisava da ajuda de seus amigos e do apoio de seus companheiros de equipe. Após ajustar sua mentalidade, Poliwag aceitou de bom grado esse golpe. Foi como se tivesse superado uma barreira mental, permitindo-lhe entrar no estado de evolução. Caim ficou satisfeito com a aparência daquele grupo de Poliwag e Poliwhirl, pois pelo menos eles ajudaram Poliwag a enxergar a realidade. Com a ajuda de Caim, Poliwag bebeu a poção que melhorava suas qualidades de um só gole, e a evolução começou. Nesse momento, a mentalidade de Poliwag era excelente. Mesmo que a evolução falhasse, sua qualidade não melhorasse ou ele não se tornasse o membro mais importante da equipe, não importava. Porque agora Poliwag sabia que podia usar as suas capacidades para se integrar na equipa e ser uma parte essencial dela. Essa mudança final na mentalidade de Poliwag foi o que fez Caim decidir reinvestir recursos nele. Enquanto Poliwag reconhecesse seu lugar na equipe sem se achar superior aos outros e pudesse coexistir pacificamente com seus companheiros, Caim jamais o abandonaria.
Para Caim, embora ele não pudesse tratar todos os seus Pokémon com absoluta igualdade, ele jamais permitiria que algum deles se sentisse superior aos outros. Nem mesmo Larvitar e Bagon, a quem Caim mais prezava, receberam tratamento especial. Os Pokémon tinham que viver em harmonia. Caim podia favorecer alguns mais do que outros, já que contribuíam de maneiras diferentes para ele, mas não tolerava arrogância em nenhum deles. A evolução de Poliwag começou e todos os dados registrados pelo sistema de Caim dispararam. A poção que melhora a qualidade foi testada 2 vezes, então não deve haver nenhum problema. Caim havia investido uma quantidade considerável de recursos em sua criação, combinando o conhecimento de seu mentor, Matsuda Takashi, dados da equipe Rocket e a experiência que Caim havia adquirido em sua vida anterior. Exatamente como Caim havia previsto, quando a luz branca se dissipou, um Pokémon ereto com um padrão espiral no abdômen apareceu diante dele. Seus olhos redondos estavam cheios de clareza e calma, e suas mãos recém-adquiridas a faziam se sentir um pouco desajeitada. Quando era girino, Poliwag perdeu a cauda e ganhou mãos. Assim era a evolução. Caim ativou o sistema para analisar os dados do novo Poliwhiro. Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco Poliwhiro azul. Asterisco asterisco sexo asterisco asterisco masculino. Asterisco asterisco nível asterisco asterisco 25. Asterisco asterisco tipo asterisco asterisco água. Asterisco asterisco habilidade asterisco asterisco natação rápida. Asterisco asterisco item segurado asterisco asterisco nenhum. Asterisco asterisco movimentos de ovo asterisco asterisco pulso d'água, refrescar, aisle de boas. Asterisco asterisco movimentos básicos asterisco asterisco esporte aquático, pistola d'água, hipnose, voa, tapa duplo, dança da chuva, golpe corporal. Asterisco asterisco movimentos aprendidos asterisco asterisco ronco, soco de gelo ensinado por Eville, vento gelado ensinado por Eville. Asterisco asterisco movimentos TM asterisco asterisco nenhum. Como Caim havia previsto, a qualidade de Poliwhiro melhorou, atingindo o nível azul, assim como Mactomb. Ao completar sua evolução, Poliwhiro se virou ansiosamente para contar aos seus companheiros de equipe que havia evoluído, mas assim que o fez, caiu no chão. Os efeitos colaterais da poção de aprimoramento vieram à tona, deixando Poliwhiro enfraquecido por algum tempo. Caim decidiu que o treinamento de combate do pequeno poderia terminar por enquanto. Só faltava Poliwhiro desenvolver seu corpo para atender às expectativas de Caim, para que pudesse usar a Pedra do Rei e evoluir novamente. Então, Politoed se tornaria o verdadeiro núcleo da equipe da chuva. Caim deu um tapinha leve na cabeça de Poliwhiro e, sorrindo, disse: "Descanse bem após evoluir. Estou ansioso para ver seu crescimento." Ao ouvir as palavras de Caim, Poliwhiro sentiu firmemente. Ele havia compreendido sua verdadeira natureza. Caim recolheu Poliwhiro para sua Pokébola e, em seguida, acariciou suavemente a cabeça de cada um de seus Pokémon, sentindo suas diferentes texturas antes de decidir encerrar a sessão de treinamento. Após recolher todos os seus Pokémon, Caim pousou a mão nas costas de Zoukin, pronto para retornar. A energia psíquica de Zoukin começou a se concentrar. Como estavam longe da cidade Foa, Zoukin levou mais tempo para localizar o ponto de coordenada psíquica para o teletransporte. Assim que Zoukin encontrou o alvo e estava prestes a usar teleporte. Subitamente, uma estranha onda de energia psíquica surgiu de outro local, interferindo com Zoukin e impedindo que o movimento fosse executado corretamente. Sendo ele próprio um médium, Caim detectou imediatamente a anomalia. "Quem está aí?" exclamou Caim fiamente. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 688-687 Espere por mim. Um estranho poder psíquico interrompeu Zoukin no momento em que ele estava prestes a usar o movimento teleporte. Foi claramente uma interrupção premeditada. Felizmente, Zoukin percebeu a anomalia a tempo e interrompeu o uso do teleporte, caso contrário, se tivesse sido interrompido no meio do processo, as consequências poderiam ter sido graves. O teletransporte não é impossível de ser interrompido. Se o poder psíquico do oponente for forte o suficiente, ele pode interferir no processo de teletransporte ou até mesmo ejetar o usuário à força. Caim já havia vivenciado isso antes na base de pesquisa da equipe Rocket no Lago da Ira, onde um psíquico da Aliança e seus Pokémon interromperam o teleporte de Slowpoke. Mas agora, Zoukin havia alcançado o nível quase de elite, tornando muito mais difícil interromper seu teleporte. O motivo de ter parado desta vez foi puramente para evitar qualquer possível contratempo. Zoukin informou a Caim que, com preparação suficiente, ainda seria possível se teletransportar apesar da interferência, já que o poder psíquico do oponente não era tão forte quanto o seu.
Quando Caim elevou a voz, não houve resposta da floresta. Caim franziu a testa. Apareçam logo. Desde quando a equipe Rocket não tem coragem de assumir a responsabilidade por seus atos? Avre. A equipe Rocket sempre tem que levar o crédito por tudo o que faz. Ideia errada, Caim, uma voz zombeteira ecoou de repente entre as árvores. Momentos depois, um homem flutuou lentamente do alto, acompanhado por um hipno ao seu lado. Caim fixou o ar no homem, que flutuava com o auxílio do poder psíquico de Hipno. Enquanto isso, Sokin concentrava-se intensamente em Hipno. Caim examinou o homem atentamente. Ele não usava nenhum emblema visível da equipe Rocket, o que indicava claramente que ele estava ciente da má recepção da equipe Rocket na região de Oem e havia ocultado sua identidade. No momento, Caim tinha apenas seu Zoking na linha de frente. Floyd descansava no bolso de seu peito, enquanto Gingar permanecia nas sombras, pronto para defendê-lo, deixando Caim em ligeira desvantagem. Quem é você? Quem o enviou? Perguntou Caim calmamente. É, minha identidade não importa. Mas certamente você sabe quem quer sua cabeça, não sabe? Respondeu o homem com um sorriso debochado. Enquanto tocavam palavras, Caim obteve informações sobre o Hipno. Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco Hipno azul claro. Asterisco asterisco sexo asterisco masculino. Asterisco asterisco nível asterisco 48. Asterisco tipo psíquico. Asterisco habilidade asterisco insônia. Asterisco item segurado asterisco nenhum. Asterisco movimentos de ovo asterisco barreira interpretação de papéis, cote psíquico, terreno psíquico. Asterisco movimentos básicos asterisco visão do futuro, plano maligno, pesadelo, troca de armas, pancada, hipnose, desabilitar, confusão, cabeçada, gás venenoso, meditar, raio psíquico, psicoenergia, sincronizar, cabeçada zen, arrogância. Asterisco movimentos aprendidos asterisco soco tovão, soco gelo, troca de habilidades, soco fogo, telecinese. Asterisco movimentos teme asterisco protect, psyshock, psychic, shadow ball, vinhate, trick room. Este estava prestes a alcançar o nível quase elite e era extremamente proficiente em movimentos psíquicos. Seu extenso repertório de movimentos indicava que seu treinador havia investido muito no desenvolvimento do talento psíquico do Ito. O fato de ter interrompido o teleporte de Zouking demonstrou a considerável capacidade psíquica de Ito. O que mais chamou a atenção de Caim foram os movimentos e interpretação de papéis e troca de habilidades que Ito possuía. Individualmente, essas ações podem não parecer impactantes, mas, quando usadas em conjunto, criaram inúmeras possibilidades estratégicas. Tudo dependia de o treinador saber utilizá-los de forma eficaz. Interessante. Parece que Shannon investiu bastante para te enviar aqui. Suponho que seja porque ele valoriza muito sua hipnose, não é? Comentou Caim. Ao ouvir isso, o homem ergueu levemente uma sobrancelha antes de rir. Não tente arrancar informações. Importa se você adivinhar quem quer te matar? Isso vai mudar alguma coisa? Vendo meu hipnose, você já deveria saber que seu Zoking não pode escapar usando o teleporte. Além disso, parece que você está treinando com Pokémon de nível baixo. Essa é sua segunda equipe. Eles parecem promissores. Que pena. Caim, no entanto, esboçou um leve sorriso. Mesmo. Caim só havia mencionado Shannon para sondá-lo e não esperava muita reação. A resposta do homem sugeriu que Caim havia tocado em um ponto sensível, confirmando suas suspeitas. Talvez o homem estivesse simplesmente confiante demais em suas habilidades. Você sabe quantas pessoas Shannon enviou para me matar? Sabe por que nenhuma delas voltou? Algumas eram treinadores de nível avançado, disse Caim com indiferença. Isso porque eles eram incompetentes e não conseguiram impedir que seus Zouking usasse teleporte para escapar. Eles não conseguiram lutar nem impedir sua fuga, respondeu o homem com convicção. Desta vez, a Shannon investiu uma quantidade considerável de recursos em sua contratação, na esperança de eliminar Caim, uma ameaça crescente. O homem só aceitou a missão porque a equipe Rocket estava passando por uma fase de reestruturação. Caso contrário, por mais que Shannon oferecesse, ele não ousaria tocar no protegido de Giovanni. Giovanni estava ocupado demais no momento. Não. Caim balançou a cabeça e continuou. Foi por falta de informação. Shannon sempre achou que conhecia a extensão da minha força, mas toda vez que ele enviava alguém, essa pessoa não dava conta. E você também não vai conseguir. Sério? Então só saberemos através da batalha. Palavras não têm poder, retrucou o homem, irritado com o tom desdenhoso de Caim. Ele sacou duas pokébolas do cinto, pronto para lutar com tudo o que tinha.
Eu já te disse, se eu quiser ir embora, você não pode me impedir. Caim sorriu com desdém, mantendo a mão nas costas de Zoukin. O poder psíquico de Zoukin surgiu novamente, desta vez em sua capacidade máxima. Desde que se fundiu com o sangue de Mel, a capacidade de Zoukin de gerar energia psíquica se multiplicou e alcançar o nível quase de elite apenas amplificou ainda mais seu poder. Embora o Iplo do oponente tivesse um talento considerável e uma força psíquica impressionante, a diferença entre um Pokémon quase de elite e um de nível avançado era enorme. Sem opções, o homem ordenou: Iplo, use sincronizar. O movimento sincronizar pode causar dano a qualquer Pokémon do mesmo tipo que Iplo. Por ser do tipo água psíquico, Zoukin seria afetado por esse movimento. Contudo, para surpresa do homem, a interferência de Hypno apenas perturbou ligeiramente a energia psíquica que envolvia Zoukin sem afetar significativamente seu núcleo. Quase elite. O homem finalmente percebeu e murmurou as palavras em espanto. Xenon informou de que a força geral de Caim estava em um nível avançado e que o teleporte de Zoukin precisava ser levado em consideração. O homem já havia levado em consideração que Caim era ligeiramente mais forte do que Xenon havia avaliado, mas não esperava que Zoukin tivesse alcançado um status quase de elite. Nesse caso, Caim poderia partir com facilidade e ele não tinha como impedi-lo. A expressão do homem escureceu. Se ele não conseguisse eliminar Caim, sua posição dentro da equipe Rocket ficaria em risco. Ele pegou seu comunicador, ignorando Caim, que estava prestes a sair, e discou o número de Xenon. O que ele não percebeu foi a intenção assassina e gélida que preenchia o ar de Caim. Os lábios de Caim se moveram levemente, formando duas palavras. Espere por mim. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 689 e 688. A verdadeira batalha real. Com o movimento teleporte de Zoukin, Caim retornou ao quintal de sua casa em Leafiton. Com uma expressão fria, ele não disse nada. Os Pokémon que estavam treinando congelaram ao ver Caim naquele estado. Apenas os mais próximos dele, como Ontifou, conseguiam sentir a fúria que emanava dele. Ontifou, Weavile e Dapion se aproximaram de Caim. Caim libertou Aron e os outros, deixando-os temporariamente no quintal e depois guardou Ontifou e os outros três em suas Pokébolos. Se eles quiserem usar Pokémon psíquicos contra mim, vou mostrar que não tenho medo nenhum, pensou Caim. Ele olhou para Zoukin, que assentiu com a cabeça, indicando que não havia problemas. Então, Caim e Zoukin desapareceram do quintal mais uma vez. Aron e os outros permaneceram ali, completamente confusos com o que acabara de acontecer. De volta à floresta, um membro da equipe Rocket acabara de contatar Xenon por meio de um comunicador, de onde surgiu uma voz alta e firme. Sox. Antes que a fase pudesse ser concluída, o Hypno ao lado de Sox puxou suas roupas, sinalizando que a pessoa que acabara de sair havia retornado. Sox, com uma expressão de surpresa, viu Caim e Zoukin reaparecerem através de uma distorção no espaço. Era para os Pokémon do tipo psíquico me intimidarem. Dessa vez, a expressão de Sox não era tão relaxada quanto antes. Ele sabia que o Zoukin de Caim havia atingido um nível quase de elite, claramente superior ao seu Hypno. Além disso, Caim havia retornado, evidentemente preparado para confrontá-lo. Sox guardou seu comunicador, já não se preocupando com Xenon. Ele lançou vários Pokébolas e 5 Pokémon apareceram ao seu lado. Além do Hypno, que já havia sido usado anteriormente, havia Victebel, Weezing, Arbok, Pinsir e Ondon formando uma equipe Rocket formidável. Todos eles estavam em nível avançado. Caim também invocou seus Pokémon, Ontifou, Weavile, Tapion e Gengar. Incluindo Floette, que estava empoleirada em seu ombro, ele tinha um total de 6 Pokémon, todos em níveis avançados ou superiores. Com exceção de Zoukin, que havia alcançado o nível quase elite, os outros Pokémon de Caim eram apenas de nível avançado, com Floette tendo acabado de entrar nesse nível. Embora a força máxima de Sox não fosse maior que a de Caim, em média seu time não era muito mais fraco. Os dois iniciaram uma batalha sem tréguas. Os olhos de Caim brilharam levemente em azul enquanto ele ativava seu poder psíquico, conectando-se telepaticamente com todos os seus Pokémon. Sem dizer uma palavra, a batalha começou. Tapion, esfregando suas pinças e ferrão, avançou com ousadia e arrogância. Era o único tanque da equipe. Weavile, ágil e veloz, saltou para a floresta à direita de Caim, camuflando-se rapidamente entre as árvores. Weavile carregava o gelo indestrutível especial que Caim havia obtido de Regice, amplificando significativamente seus golpes do tipo gelo. Ontifou soltou um grito, envolvendo o Pokémon de Caim com uma corrente de ar branca. Com um leve bater de asas, alçou o voo.
O time de Sox não tinha nenhum Pokémon do tipo voador, dando a Honchkrow uma vantagem aérea. Soaking, majestoso como sempre, liberou lentamente seu poder psíquico, que se espalhou pelo ar ao seu redor. O espaço pareceu distorcido, com faixas rosadas irradiando para fora. Flutuando a 5 centímetros do chão, seus olhos brilhavam com uma aura de sabedoria. Floyd, ainda empoleirada no ombro de Caim, acenou com sua flor, e uma luz verde brilhante a envolveu, alterando seu tipo para grama. Jingar fundiu metade do seu corpo com o chão, movendo-se livremente pelas sombras das árvores. A expressão de Sox ficou séria. Ao ver os Pokémon de Caim em ação, ele percebeu a perspicácia tática que Caim possuía. Sox sorriu amargamente por dentro. Isso não seria fácil. Contudo, ele não demonstrou isso em seu rosto. Embora os Pokémon de Caim fossem fortes, Sox também tinha capacidade para lutar. Itno estava ao lado dele, balançando continuamente seu pêndulo e liberando o poder psíquico, envolvendo Sox e a si mesmo. Caim conseguia comandar seus Pokémon telepaticamente, mas Sox não possuía essa habilidade. Ele dependia de Hypno para transmitir seus comandos, o que era mais lento que a telepatia, mas mais rápido do que gritar ordens. Arbok, Pinsir e Ondum, sob as ordens de Sox, avançaram diretamente contra Dapion, que estava no centro com uma expressão arrogante. Arbok foi o mais rápido, seguido pelo ágil Ondum e, por fim, pelo poderoso Pinsir. O Exim, o único Pokémon capaz de flutuar, subiu lentamente em perseguição a Honchkrow, enquanto Victreebel permaneceu imóvel, estendendo pequenas raízes no solo. Sox posicionou-se entre Victreebel e Hypno sem querer se afastar muito deles. A presença ameaçadora de Gengar e a velocidade de Weavile pesavam sobre ele. Então, a batalha realmente começou quando a Arbok entrou em confronto com Drapion. Com o ímpeto inicial, Arbok investiu contra Drapion, acreditando que sua vantagem em velocidade lhe permitiria subjugar Drapion, cujo tamanho era claramente acima da média. No entanto, as pinças de Drapion o detiveram firmemente. Como resultado, Arbok não conseguiu usar seu ataque Presa de Fogo e se viu preso por Drapion, cujo sorriso sádico revelou suas próprias presas flamejantes ao morder o ponto fraco de Arbok. Ao ver Arbok em apuros, Ondum aumentou sua velocidade, com fogo se acumulando em sua boca. Incapaz de usar ataques à distância por medo de ferir Arbok, pequenas chamas tremeluziam entre seus dentes. Ao atacar furiosamente Dapilon, Ondum percebeu que Dapilon não me dava atenção e atacava Arbok com ainda mais ferocidade. A fúria de Ondum aumentou. Mas, quando seus dentes estavam a 5 centímetros de Drapion, uma onda psíquica invisível atingiu, fazendo-o cambalear. As chamas em sua boca se dissiparam e, surpreso, ele as engoliu, sofrendo danos internos. Como um ataque psíquico me atingiu? Foi o único pensamento de Ondum ao ser derrubado. Enquanto Ondum recuava, Pinsir atacou com suas enormes pinças, mirando em Drapion apenas para ser interceptado por uma sombra escura que descia do céu. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 690 a 689 Vitória Total. Sob o comando de Caim, Honchkrow se livrou do incômodo Exim sem se imputar com os movimentos que ele desferia por trás. Honchkrow confiava plenamente em Caim. Ignorando os movimentos de Exim, Honchkrow concentrou rapidamente sua energia, envolvendo-se em uma aura azul semelhante às chamas de um pássaro divino. Calculou a trajetória de Pinsir e o interceptou antes que pudesse atacar Dapiron. Enquanto isso, os ataques de Weezing foram bloqueados por uma barreira psíquica que surgiu do nada. Além disso, Soaking projetou seu poder psíquico como uma lâmina invisível, cortando o movimento de Weezing e atingindo-o diretamente. Pokémon do tipo veneno são especialmente vulneráveis a golpes do tipo psíquico, e o efeito foi devastador. Mesmo com seu poder psíquico diluído para controlar apenas 2 Pokémon, Soaking ainda conseguia dominar a batalha. Essa era a força que Soaking podia liberar ao atingir o nível quase elite. Hypno tentou conter Soaking com seu próprio poder psíquico, mas estava em uma situação difícil, pois os Pokémon mais rápidos de Caim, Weavile e Gengar já haviam chegado à retaguarda. Weavile, com um par de garras metálicas imbuídas de energia do tipo gelo, desencadeou uma nevasca na retaguarda e então atacou Victreebel diretamente. Devido ao seu grande porte, Victreebel tinha dificuldade em acompanhar os movimentos ágeis de Weavile. Os cipós que estendia de seu corpo eram facilmente cortados pelas garras afiadas de Weavile. O objetivo de Weavile era claro, destruir as raízes que Victreebel usava para se regenerar. Uma vez que essa vantagem desaparecesse, a derrota seria inevitável. Enquanto isso, Weavile não prestou atenção aos movimentos de Hypno, já que Hypno não possuía um movimento ou milagroso, o que limitava sua eficácia contra Pokémon do tipo sombrio.
com Noeville causando estragos na retaguarda e Ipil focado em conter Zolkin. A situação ficou desesperadora para a equipe inimiga. Em outra parte do campo de batalha, Jindar materializou-se das sombras das árvores, gargarando maliciosamente enquanto lançava várias esferas escuras cheias de um estranho veneno roxo em Ipil. Embora o poder psíquico de Ipil bloqueasse os movimentos, cada colisão resultava em um som crepitante à medida que as energias fantasmagóricas e psíquicas se dissolviam. Enquanto isso, Floete, empoleirada no ombro de Caim, dava suporte a Dapion criando um terreno gamado sob seus pés e usando o canto da sorte e aromaterapia para revitalizar a equipe. Isso permitiu que Dapion lutasse sem restrições. Diante de Abok, Dapion não demonstrou qualquer sinal de defesa. Suas pinças seguravam firmemente o Pokémon Cobra enquanto os dois trocavam golpes implacáveis com suas caudas e presas. A cauda de Dapion ensinou-se na de Abok, enquanto as chamas do presa de fogo de Abok foram neutralizadas pelo próprio presa de fogo de Dapion. O cheiro de carne queimada começou a se espalhar pelo campo de batalha. Com uma expressão endurecida, Sox continuou a dar ordens à sua equipe. Hypno tentou usar a habilidade de interpretação de papéis para copiar a habilidade atirador de elite de Dapion e transferi-la para Abok. Em seguida, passou a bola para Pinsir, usando uma combinação de interpretação de papéis e troca de habilidades que havia aperfeiçoado para criar uma oportunidade de contra-ataque. No entanto, Cain já havia previsto essa combinação desde o momento em que analisou os dados de Hypno. Enquanto Hypno tentava transferir a habilidade Sniper para Pinsir, Zolkin dobrou a intensidade de seu poder psíquico, perfurando as defesas de Hypno e usando o Disable para tornar o movimento Skill Swap inutilizável. Com a habilidade troca de habilidades desativada, Tindar, que vinha observando atentamente os movimentos de Hypno, começou a compreender o conceito por trás da interpretação de papéis. Por algum tempo, Cain vinha treinando Jengar com um Spoon que conhecia esse golpe, mas Jengar ainda não o dominava. No entanto, após observar Hypno, pareceu ter compreendido a essência do golpe. Embora Jengar sentisse que estava perto de aprender o golpe, decidiu deixar essa tarefa para mais tarde, já que a batalha ainda não havia terminado. Dapion atacou repetidamente os pontos fracos de Abok. Mesmo com a habilidade atirador transferida por Hypno, Abok não resistiu aos ataques e foi derrubado, imobilizado no chão pelo ferrão de Dapion. Entretanto, Pinsir, apesar de receber suporte, também foi derrotado por Ontiflow devido à sua vantagem de tipo, ficando estendido no chão. Assim que os dois Pokémon caíram, os demais começaram a vacilar rapidamente. Pictabel, após ser congelado e sofrer dano pelos poderosos golpes do tipo gelo de Weavile, foi o próximo a cair. Depois disso, toda a equipe inimiga começou a desmoronar. Ontiflow e o resto da equipe de Caim conheciam bem Undum, sabendo exatamente onde atacar para causar o máximo de dano. Enfrentar vários Undum durante o treinamento de Hilário os ensinou bem. O último a cair foi Hypno. Completamente ignorado por Weavile, recebeu uma série de golpes combinados que o deixaram inconsciente aos pés de Caim. Apenas Sox permaneceu, com o rosto sombrio. De todos os inimigos que Cain enfrentara, Sox fora o mais bem preparado. Mas as habilidades de Cain haviam crescido imensamente durante sua ausência e sua coordenação de combate psíquica lhe dava uma vantagem incomparável. Ao neutralizar Hypno, o time dos Sox ficou desorganizado e sua derrota era apenas uma questão de tempo. Sem hesitar, Cain ordenou que o Weavile congelasse Sox. Muitas das respostas que Caim buscava não exigiam palavras, ele já tinha acesso a todas as informações de que precisava. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 691 a 690, Acertando Contas. Caim pegou o comunicador que havia obtido de Sox antes de Weavile congelá-lo. A última entrada na lista de contatos continha o nome Xenon. Os olhos de Caim brilharam friamente enquanto ele discava o número sem demonstrar qualquer emoção. Ei, Sox. Como você ousa desligar na minha cara? A voz enérgica de Xenon ecoou pelo comunicador. Embora não estivessem frente a frente, Caim conseguia imaginar a expressão confiante no rosto robusto de Xenon. Em sua vida passada, trabalhando sob o comando de Xandê, Caim conhecia bem Xenon. Naquela época, Xenon já havia se tornado um oficial sênior na equipe Rocket. Naquele momento, porém, ele era apenas um candidato ao posto de oficial superior. Embora ostentasse o título de candidato a oficial superior, sua posição real era de oficial, a mesma patente de Caim. Caim não respondeu imediatamente ao ouvir sua voz. Do outro lado da linha, Tinon também percebeu que algo estava errado. Um silêncio se instalou entre eles. Caim. Tinon finalmente perguntou após alguns segundos. Sim, respondeu Caim, indiferente.
Às vezes, quando chega a hora de confrontar alguém, as palavras são desnecessárias. Muitas coisas já foram espessas pelo silêncio. Bem, então, exclamou Shannon antes de desligar o comunicador. Um leve sorriso surgiu no rosto fio de Caim. Os fracassos anteriores de Shannon não haviam causado muitos problemas a Caim, mas desta vez, com a derrota de Sox, Shannon começou a sentir de verdade a ameaça que Caim representava. Entre os oficiais da equipe Rocket, Sox era conhecido como um treinador de nível avançado bastante poderoso. Sua reputação, reforçada por seu hipno, levou Shannon a pagar um preço alto para contratá-lo para lidar com Caim. Agora que a equipe Rocket estava em um período de reclusão, poucos estavam dispostos a correr riscos, e a eliminação de Sox por Caim significava que ele agora era uma ameaça real para Shannon. Espero que você venha atrás de mim pessoalmente da próxima vez. Caso contrário, quando eu te encontrar, suas chances de contra-atacar serão mínimas, murmurou Caim, encarando o comunicador antes de esmagá-lo com seu poder psíquico. Ele tirou um pequeno laptop do bolso, segurou-o na mão, mas não o abriu, apenas o manteve ali. Após recolher seus Pokémon, Caim usou o teleporte de Slowking para retornar ao seu quintal. Um tigre não age como um gato quando está gravemente doente. Se não fosse pelo fato de Caim ter treinado seus parceiros mais jovens, ele não teria trazido seus Pokémon mais fracos. Mas agora que todos estavam reunidos, ele não perderia a oportunidade de acertar as contas. Acertar as contas não é algo para se adiar para amanhã. Após retornar ao seu quintal, Caim planejou descansar por um dia antes de marcar uma longa jornada. A região de Oem possuía um deserto famoso que Caim ainda não havia explorado completamente. Assim que se familiarizasse totalmente com ele, poderia considerar viajar para outras regiões em busca de novos campos de treinamento. No entanto, assim que Caim preparou todo o seu equipamento, recebeu uma ligação de Steven, que o informou que chegaria a Leafiton na manhã seguinte e perguntou se Caim estaria em casa, pois tinha algo urgente para tratar. Sem muitas opções, Caim decidiu guardar seus pertences e esperar outro dia para encontrar Steven. Na manhã seguinte, pouco depois do nascer do sol, Steven, que normalmente chegava atrasado, apareceu surpreendentemente pontual diante de Caim, sem sequer perder tempo para pegar seus Karmori. Bom, você chegou na hora hoje, comentou Caim com um sorriso. Steven acenou com a mão-lhe, depois de recuperar o fôlego, disse, não tive escola. Antes, eu estava sempre ocupado com assuntos da empresa e não conseguia evitar chegar um pouco atrasado. Mas, desde que segui seu conselho, conversei bastante com meu pai e agora estou completamente livre. A expressão relaxada de Steven refletia uma confiança que Caim não havia notado antes. Livre de suas responsabilidades comerciais, Steven exalava uma autoconfiança inabalável. Com seu talento excepcional como treinador, dedicação e agora o tempo necessário, Steven tinha todos os ingredientes para desenvolver uma imensa confiança. O melhor de tudo é que, mesmo não administrando mais a empresa diretamente, a família Stone continuou a apoiá-lo integralmente. O poder do dinheiro em seu auge, mais forte que 99,9% das pessoas no mundo. Parece que agora você pode se concentrar inteiramente no seu treinamento, disse Caim, genuinamente feliz por Steven. Devido às responsabilidades do negócio, Steven conseguiu atingir o nível de força de um campeão mais rápido do que Caim havia previsto. Sim, mas meu pai disse que só me daria 5 anos. Durante esse tempo, a saúde dele vai aguentar, mas depois disso, não importa o nível que eu alcance, terei que assumir minhas responsabilidades, respondeu Steven com um suspiro. 5 anos. 5 anos foram mais do que suficientes para alguém com o talento de Steven. Caim assentiu com a cabeça, sabendo que, a essa altura, Steven provavelmente já teria atingido o auge de seu potencial. Mesmo que assumisse a presidência da empresa, ninguém ousaria subestimá-lo e quaisquer vozes dissidentes dentro da família Stone seriam silenciadas por seu poder. Você veio até aqui só para me dizer isso? Perguntou Caim. Steven, despertando de seus devaneios, lembrou-se do verdadeiro motivo de sua visita. Claro que não. Vim aqui por 2 motivos. Um deles é bastante urgente, então é melhor você preparar sua equipe e vir comigo. Explicarei o resto no caminho, disse Steven, acelerando o passo. Ao ouvir isso, Caine entendeu que algo realmente importante devia estar acontecendo para alguém como Steven estar tão impaciente. Percebendo a urgência, Caine saiu rapidamente da academia. Steven ficou surpreso. Você não vai arrumar suas coisas. Esta viagem pode demorar um pouco. Sem parar, Caim apontou para sua pequena mochila, quase invisível. Antes de você chegar, eu já estava pronto para partir. Só esperei porque você mencionou algo urgente. Satisfeito com a resposta, Steven parou de insistir.
Ele saiu do ginásio e saltou para cima de seus Kamori. Na cidade frondosa, Caim tinha permissão para voar livremente. Caim balançou a cabeça, pegou uma Pokébola, chamou seu Figon e subiu em suas costas. Ao ver Figon, os olhos de Steven brilharam. Um novo Pokémon. Figon. Sim, respondeu Caim calmamente, acariciando o Figon antes de decolar. Steven o seguiu de perto. Agora, me diga do que se trata tudo isso. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco.